E a gente vai ler o 11:1 e o 11:6. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Está escrito assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. 11:6 agora, o 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele torna galardoador dos que o buscam. Amém? Olha, antes da gente continuar, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, que é o que nós estamos utilizando. Aí você vai deixar aberto aí, próximo do versículo 37. Então, entre o versículo 37 e 50, eu vou estar utilizando alguns versículos aí. Então, preste atenção. Abre em 1 Samuel, capítulo 17, verso 37 ao 50. Nós não vamos ler todos, mas a gente vai estar comentando alguns aí. Então tá, mantenha sua Bíblia aberta aí. Nós já falamos, desde que nós iniciamos esse trabalho, nós já falamos de várias coisas, né? E uma delas que eu sempre falo aqui é que esse é um trabalho muito antigo, é uma pregação antiga, né? Você, eu, nossos avós, nossos pais, todos eles já ouviram falar em Davi e Golias. Eu tenho certeza que todas as palavras que eu trouxe aqui, você já deve ter ouvido em algum lugar, já deve ter lido em algum lugar. Por quê? Porque não dá para fugir muito, não dá para inventar alguma coisa diferente nesse contexto da batalha de Davi e Golias. Tem a história, né, tem o que a Bíblia relata, e cada pregador, ele tem uma conclusão ou uma explanação diferente do mesmo fato, da mesma história. Então a história não pode mudar. Nunca, se você ouvir que Davi perdeu para Golias alguma batalha ou para algum gigante, não é da Bíblia a história. Então, tudo que você já ouviu aqui até hoje, você já ouviu. Está na Bíblia, está em mensagens, em pregações que talvez sejam até repetidas. Por causa de quê? Por causa da história que não muda. Então, até hoje, nós falamos sobre 4 atitudes. E nessas 4 atitudes, nós pegamos aqui uma pedrinha, 2 pedrinhas, 3 pedrinhas, 4 pedrinhas. E hoje, nós vamos falar sobre a 5ª atitude. Nós já falamos sobre coragem, nós falamos sobre obediência, nós falamos sobre promessa, nós falamos sobre unção, e hoje nós vamos fechar falando sobre fé. Nós lemos 2 versículos aqui. Na verdade, o capítulo 11 de Hebreus, todo o capítulo 11 de Hebreus fala sobre fé. Fé. 11, todo o capítulo fala sobre os heróis da fé, fala sobre homens que tomaram atitudes de fé. E ali, logo no começo, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós fazermos ou tomarmos qualquer atitude que agrade a Deus. E logo nesse capítulo 11, eu quero falar algumas coisas antes de irmos lá para a história de Davi, lá em 1 Samuel. Bom, a palavra aqui, a fé é o firme fundamento, em Hebreus 11:1, tem a ver com convicção, tem a ver com confiança interior.
né? O que são as coisas que operam, ou que se operam, que não se veem? Então, quando a gente fala de convicção interior, então tem dois tipos de convicção interior. Tem aquela que a pessoa está tão certa e correta que ela está convicta de que vai dar tudo certo. Isso aí é tranquilo, isso pode acontecer. Se a pessoa fez tudo certo, se organizou, se ela estudou para uma prova, se ela se preparou para alguma situação, ela pode ir sem medo que vai dar certo. Tem coisas que não dependem de Deus. Tem coisas que não dependem do diabo. Tem coisas que dependem só da gente. Olha só, vou repetir. Tem coisas que não dependem de Deus. Tem coisas que não dependem do diabo. Tem coisas que dependem só da gente. Tem coisas que não dependem de Deus, por quê? Porque Deus, Ele não faz qualquer coisa. Aquilo que você e eu temos condições humanas de fazer, Ele não vai fazer. Aquilo que eu tenho condições humanas de fazer com o meu trabalho, de fazer com o estudo, de fazer com algum esforço humano, essas coisas Deus não interfere. Agora, Deus interfere naquilo que eu quero, mas eu não consigo ver ainda. É o que se trata esse versículo. Primeiro versículo de Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento, é a convicção, é a confiança daquilo que eu não vejo, mas eu quero. Então, que coisas que são essas que nós não vemos? São coisas que estão fora do nosso limite. São coisas que estão acima daquilo que eu posso fazer, do que você pode fazer. São coisas que pertencem a um futuro próximo ou longo. São coisas que você vai planejar, mas você e eu não temos a certeza que nós vamos ver. Mas temos convicção, confiança de aquilo que eu não vejo, eu posso ter no nome de Jesus. Amém? Então, quando a gente caminha nessa fé, quando a gente caminha nessa ideia, quando a gente caminha dentro de Hebreus 11, nós conseguimos entender por que Davi, ele venceu essa batalha. Aí nós vamos lá então para 1 Samuel capítulo 17, do 37 em diante. Quando Davi foi lá para o ribeiro, quando Davi chegou naquele ribeiro, quando Davi pegou as suas 4 pedras, quando ele pegou a última pedra e colocou no seu alforje, aquela pedra, eu entendo que ela era a pedra da fé. Porque Davi tinha coragem, Davi tinha obediência, Davi tinha promessa, Davi tinha unção. Então Davi, ele em todos os aspectos, ele estava preparado para uma batalha. Tanto é que ele chegou lá, ele olhou para aquele gigante, viu aquele gigante incircunciso, viu aquele gigante insultando o Deus de Israel, viu aquele gigante maltratando o povo de Israel. Ele tomou uma atitude imediatamente. Ele quis enfrentar aquele gigante. Aí ele foi para o ribeiro, pegou as suas 5 pedras, e a 5ª pedra foi a 5ª atitude que eu quero compartilhar hoje. É a atitude da fé. Porque se você tiver coragem, obediência, promessa, unção, e não tiver fé, é igual essa canção que nós ouvimos aí. A pessoa pode estar toda armada, preparada para a batalha, mas vai perder a batalha. Quantas pessoas perderam batalha no seu casamento, perderam batalha no seu relacionamento, perderam batalhas no seu emprego, perderam batalhas na vida espiritual, perderam batalhas na vida na igreja, perderam batalhas para o mundo, para as drogas, para o álcool, para a morte, para a doença. Quantas pessoas que tinham tudo preparado, todo um aparato, tinha todas as organizações possíveis, tinham até dinheiro, mas lhe faltava fé. E sem fé,
é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguimos movimentar a mão e a atenção de Deus. Você não pode ter nada, você não precisa ter nada. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Mas se você tiver fé, você movimenta a mão de Deus. Nós damos muita importância a dinheiro, nós damos muita importância a roupa, nós damos muita importância a casa, carro, que não é errado ter isso, não é errado ter isso, mas a importância indevida a coisas que vão ficar aí, nos leva a termos tudo e sermos derrotados por causa da fé. Quando Davi chegou com aquele embornal, com aquela sacolinha, com 5 pedras e um bodoque e uma funda, que é uma tiradeira sem o gancho, umas cordas de couro amarradas em uma outra corda, em uma tira de couro, usada pelos guerreiros. Não se engane, aquilo era uma arma. Aquilo era uma arma. Se você lê a história bíblica, aleluia, glória a Deus. Se você lê a história bíblica, a Bíblia fala que os valentes de Davi treinou 30 pessoas, 30 homens, 30 valentes, cada um atirava pedra com as 2 mãos. Imagina isso, um homem atirar pedras, jogar pedras com as 2 mãos e conseguir acertar um inimigo, um soldado inimigo a mais de 500 metros de distância. Não era comum, não era normal, era uma arma de guerra. Talvez você tenha na sua mão uma arma de guerra, mas você mesmo não sabe. Você tem a sua Bíblia muitas vezes, mas não sabe o poder que tem a Bíblia. Você tem no seu coração palavras que são lançadas pelo seu pastor, lançadas pela sua igreja, mas você é um fraco. Nós somos fracos. Por quê? Porque nós estamos procurando um canhão. Nós queremos um canhão, uma bomba atômica. Nós queremos uma arma sobrenatural. Nós queremos que um anjo Gabriel, qualquer anjo, Gabriel, ou outro anjo que estiver lá disponível, com uma espada enorme na mão, poderoso, grande, forte, até musculoso. Nós queremos anjos para matar no nosso lugar, para brigar a nossa guerra. E Deus não quer isso. Deus está te chamando hoje para ter fé. Fé. Deus está te chamando para se levantar e utilizar as armas que você tem, o conhecimento que você tem. E Ele está dizendo para mim e para você que a vitória está dentro de nós. A vitória não é externa. A vitória não vem de fora para dentro. Ela vai de dentro para fora. Então a vitória depende muito mais do que nós cremos, do que os outros creem. E aí nós vemos Davi aqui então, foi lá, pegou as suas pedras. E aí eu quero dizer 3 coisas para vocês antes de orar. 3 coisas antes de orar. Essas 3 coisas você tem que ter antes de enfrentar um gigante, antes de enfrentar um problema. Primeira coisa que Davi fez para enfrentar aquele gigante, verso 37 de 1 a Samuel. Abre aí. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, e Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha, primeira coisa que você deve ter, que Davi teve, que nós temos que ter para enfrentar os problemas: lembrar das vitórias. Eu fico tão triste quando eu tento lembrar alguém de alguma vitória, a pessoa não lembra. A pessoa só lembra de problemas, só lembra de desgraça, só lembra de coisa ruim, não consegue lembrar nem de uma bala que ganhou. Ela só lembra do papel que alguém chupou e não deu para ela. São pessoas que elas estão derrotadas, elas não vão conseguir vencer gigante nenhum, porque só conseguem lembrar de coisa ruim. Tudo que é ruim na vida da pessoa, se ela anotar, ela consegue lembrar de todas as coisas ruins. E tem crente assim, não consegue lembrar das vitórias. Olha,
primeira coisa que Davi fez aqui no verso 37, lembrou das vitórias. Quando você lembra das vitórias, a sua fé aumenta. Quando você lembra das vitórias, sejam elas pequenas, a sua fé aumenta. Quando você lembra de uma vitória, seja ela qual for, a sua fé aumenta. Uma bênção, um trabalho, uma abertura de portas, um emprego, um relacionamento que deu certo, uma casa, um lote que comprou, uma casa que está construindo, uma bicicleta nova, uma moto, um carro. Não é só isso que a gente tem que lembrar, porque talvez você não tenha um carro, mas tem uma bicicleta boa. E quando você ganhou, você estava a pé. Mas as pessoas, elas não costumam lembrar de pequenas vitórias. Presta atenção. Davi lembrou das vitórias que ele teve. Você consegue se lembrar? Você consegue lembrar de vitórias? Vitórias aonde estava tudo destruído, aonde estava tudo acabado, aonde você talvez ajoelhou no chão desesperado, chorando, todo suado de um dia trabalhado, um dia sufocante, um dia que deu tudo errado aos seus olhos, um dia que nada deu certo. Aí você chega em casa e o que você vai fazer para vencer esse gigante? Reclamar mais? Se lembrar das coisas ruins? Lembrar de coisa ruim todo mundo lembra, mas diante do gigante você tem que lembrar das vitórias. Se você tem algo importante para fazer, comece a se lembrar das vitórias. Se você tem uma batalha espiritual, se você escreveu o seu bilhete, o seu pedido de oração, entregou e colocou aqui dentro, não cruze os braços, não. Comece a lembrar das vitórias. Lembre das vitórias. Vitórias que você teve, talvez vitórias pequenas, uma cura, um livramento, foi livre de um atropelamento que ia ser fatal, alguém saiu na sua frente, levou um tiro e você não. Presta atenção, lembre-se das vitórias. A quinta atitude de Davi era fé. Mas para ele enfrentar aquele gigante, enfrentar aquele homem de 2,90 metros de altura, era o homem mais alto daquela região, e eram quatro ou cinco, parece, gigantes da mesma família, da terra de Gats. Não eram todos gigantes, era uma família de gigantes. Davi e seus homens mataram todos. Davi começou a matar esse gigante. E como que ele matou o gigante? Ele não chegou lá e jogou uma pedra, não. Ele pegou a sua fé e ele começou a se lembrar das vitórias. Quer vencer hoje? Lembre-se das vitórias. Quer continuar de pé pelo menos? Lembre-se das vitórias. Está doendo? Está sentindo dor? Lembre-se das vitórias que você já teve. Está sem dinheiro hoje? Mas lembre-se das vitórias. Talvez você está sem dinheiro, mas você tem saúde, não está gastando com remédio, não paga aluguel. Aí você se lembra, nossa, se eu pagasse aluguel eu estava morto, eu não tenho dinheiro. Tem que desistir mesmo. Presta atenção. Quando você só pensa coisa ruim, você desiste. Quando você só alimenta sua mente com coisa que vai dar errado, você acaba desistindo, eu acabo desistindo. Então troca a fita, muda o lado, comece a lembrar das vitórias. É uma primeira atitude para você alimentar a sua fé, olhando para o gigante, olhando para o problema e lembrando de vitórias, ainda que pequenas. Aí tem uma outra coisa que você deve fazer e que Davi fez. Davi, além de lembrar das vitórias para alimentar a sua fé, ele decidiu ser ele mesmo. Então aqui, ó, seja você mesmo. Seja você mesmo. Verso 38 a 40 do capítulo 17. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura
e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Verso 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando a Filisteu. Presta atenção. Seja você mesmo. Davi tentou usar a armadura do rei, mas era uma coisa enorme, grande, pesada. Ele ficou todo duro ali dentro. E ele, como é que ele ia lutar com aquele gigante se ele não conseguia andar? Como é que nós vamos lutar com as nossas dificuldades, contra os nossos problemas? Como é que nós vamos vencer algum problema se a gente não é mesmo? Se a gente não é a gente mesmo, se a gente está sempre disfarçando de alguma coisa, se a gente está sempre tentando ser alguém, tentando ser uma outra pessoa, usar armas de outras pessoas. O que é usar armas de outras pessoas? É usar aquilo que alguém fez e deu certo. Ah, aquela pessoa ali foi no monte, orou 300 dias e deu certo, vou fazer isso. Será que foi isso que Deus pediu? Olha, o rei Davi não era rei ainda. Ele podia falar assim: o rei Saul só usa essa armadura e ele vence tudo, vou usar ela. Ela está pesada, eu não aguento nem carregar, mas eu vou usar. Ele ia morrer. Davi resolveu ser ele mesmo. Olha, tem batalhas que a gente perde porque a gente tenta ser algo que a gente não é. Tem batalha que a gente perde porque a gente tenta se igualar a alguém, a alguma pessoa, no sentido de fazer ou utilizar as mesmas coisas que aquela pessoa utilizou na oração. A pessoa ora o dia inteiro, aí você quer orar o dia inteiro, porque aquela pessoa ora o dia inteiro. A pessoa faz jejum, dia sim, dia não, 40 dias, aí você acha que aquele jejum de 40 dias vai resolver o seu problema. Aí você está usando uma armadura de alguém. A pessoa dá uma oferta de R$1.000, aí você pensa: eu vou dar uma oferta de R$1.000, de 2.000, para me ser abençoado. Não vai. Não é assim que funciona. Seja você mesmo. Ore o tempo que você consegue. Jejue, caminhe dentro de um limite seu, mas seja você mesmo. O rei Davi tirou aquilo tudo, e ele foi lá no rio, pegou 5 pedras, pegou a funda, pegou o seu embornalzinho e foi lá enfrentar o gigante. Talvez eles estavam até rindo dele. E tem muita gente que vai rir da gente também. O quê? Ser abençoado numa garagem? Ser abençoado numa igreja pequena que não tem dinheiro para pagar aluguel, aí fica numa garagem? Tem gente que vai rir mesmo. Tem gente que vai querer que a gente fique numa igreja grande. E às vezes, muitas pessoas ficam em casa, porque elas têm vergonha de ir numa igreja pequena. Então elas estão perdendo a maior oportunidade da vida delas, ser elas mesmas e vencer o gigante. Davi foi ele mesmo. Não, eu vou vencer esse gigante, é do meu jeito. Não é isso. Eu não vou usar essa armadura. Então seja você mesmo. E uma terceira e última coisa, para a gente fechar essa palavra e orar. Davi, ele confiou somente em Deus. Então eu digo para você: confie somente em Deus. Eu lembro da Joyce Meyer. Eu vi há uns 2 meses essa palavra e ela não saiu da minha mente. A Joyce Meyer é uma pregadora americana que passou por tudo. Até um câncer que ainda está, lutando. Venceu algumas etapas, mas ela está firme de pé. E eu lembro de uma palavra dela que ela disse assim: nesse mundo, nessa terra, todos podem te magoar e vão te magoar. Pessoas próximas, pessoas de longe, amigos, vizinhos, parentes, pessoas que te amam,
pessoas que não te amam, todos eles vão nos magoar. A única pessoa que não vai te magoar é Deus. Aí ela disse, eu confio somente em Deus. Porque eu sei que se alguém me magoar, eu não vou perder a amizade, eu não vou abandonar aquela pessoa, porque eu sei que todos vão nos machucar, uma hora ou outra. E aí, Davi resolveu confiar somente em Deus. Versos 46, 47 e 50. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Quando eu estou muito chateado, eu repito só essa parte. Há um Deus em Israel. Há um Deus em Israel. Às vezes eu fico o dia inteiro repetindo essa parte. Às vezes eu vou para o trabalho, aproveito que tem máscara e vou babando aquela máscara toda. Vou chorando, vou falando, vou cuspindo ali dentro. Mas eu não paro de falar, há um Deus em Israel. Há um Deus em Israel. E eu choro, há um Deus em Israel. Às vezes eu chego, vou lá para o escritório da ideia, há um Deus em Israel. Às vezes eu acordo de manhã falando isso, venho para a cozinha, vou no banheiro, faço tudo que tem que fazer, e eu estou falando, resmungando, murmurando aquilo ali baixinho. Há um Deus em Israel. E no verso 47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Verso 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Amém? A última coisa que Davi aplicou antes da batalha, antes de derrotar o gigante. Davi saiu para lutar sabendo que ele já era vencedor. Tem pessoas que saem para lutar sabendo que vão ser derrotadas, não vão ganhar. Confie somente em Deus. Não confie em governos, não confie em partidos políticos, não confie em políticos, não confie em pastores, não confie em lideranças. A sua vida, confie somente em Deus. Amém? Confie somente em Deus. Não confie em você mesmo, confie somente em Deus. Davi lembrou das vitórias. Davi foi ele mesmo. E Davi confiou somente em Deus. Davi não foi para essa batalha pensando, quando a coisa estiver pegando, o meu irmão Eliaíbe, que é forte, que é guerreiro, vai sair correndo e vai me ajudar. Tem gente que é assim. Tem gente que faz uma presepada confiando no pai, na mãe, confiando no irmão mais velho, mais novo, confiando que alguém vai chegar para socorrer. Toma cuidado. Confie somente em Deus. Deus não vai te desamparar. Deus não vai nos desamparar. Deus não vai. Aí aqui há um contraponto que não cabe agora nessa palavra. Para eu confiar em Deus e fazer as coisas para que eu seja vitorioso, eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu tenho que pelo menos ser crente em Jesus. Depois a gente fala sobre isso. Mas preste atenção. Quando eu falo crente, eu não falo de frequentar uma igreja de crente. Eu falo de acreditar em Deus mesmo. Você pode não frequentar nada, mas acreditar em Deus. Ser fiel. Confie somente em Deus. Confie que a batalha vai terminar quando você se levantar e atirar a primeira pedra. A única pedra. Ele pegou 5 e ele atirou uma única pedra.
Ele atirou a pedra bateu na cabeça do gigante, o gigante caiu. Ele pegou a espada do gigante, que nem espada Davi tinha. Ele pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. E todos, aquele povo filisteu, tremeu, porque há um Deus em Israel. Quer derrubar o seu gigante? Confie somente em Deus. Amém? Amém? Carol vai pegar a sua quinta pedra, a sua quinta atitude, a sua quinta lembrança. Você vai colocar no seu alforje, se você tem alforje. A senhora tem? Ah, tá bom. A filha da senhora tem? Pode comprar ela. Pega para ela. Você vai pegar a sua última pedra símbolo, vai colocar aí dentro, tá bom? Aí você vai colocar a atitude de fé aí dentro. Se você tem também o pedido de oração, pode entregar. Carolina, passa recolhendo o pedido de oração, se alguém tiver. Se alguém tem algum pedido de oração, entrega para a Carolina já, e nós vamos orar. Aí você pegue agora o seu alforje com as suas pedrinhas e fica de pé no seu lugar. Eu quero orar. A vida de um crente, ela não é diferente da vida de qualquer pessoa. Tem muita luta, muita dificuldade. Qual que é a diferença então? Para que eu ser crente só tem problema? Não é o crente que tem problema. O ser humano tem problema. Pode ser crente, pode ser católico, pode ser espírita. Todos temos problemas. A diferença é que os que acreditam em Jesus, eles passam pelos problemas, com os problemas, de maneira diferente. Porque eles confiam em Deus. Eles confiam que Deus vai mudar a vida deles. Você que ainda não congrega em nenhuma igreja, você que é de Valadares, você que é da região, aqui do bairro São Pedro, Esplanadinha, bairro Santos Dumont, 1, 2, o CIR, e você quiser congregar na comunidade evangélica urbana, nós estamos aqui, de braços abertos, orando por você, trazendo uma palavra equilibrada, uma palavra sem exageros. Como essa palavra, todos nós temos problemas. A diferença é que o crente, o que acredita em Deus, passa pelo problema diferente. Quem não acredita em Deus, enche a cara das drogas, abandona tudo, abandona a família, mata, rouba, vai para a violência, fica em casa, se desespera com facilidade, pelos mesmos problemas que nós passamos. Nós sofremos dificuldades, lutas, sim. Os nossos filhos também, filho de pastor sofre, passa por lutas, sim. Filho de crente também. Qual é a diferença? A diferença é como nós passamos pela dificuldade e pelos problemas. Essa é a diferença. Pega o seu alforje, levanta ele, segura firme, feche seus olhos. Todos os seus pedidos de oração estão aqui. Eu vou orar. E você vai pegar firme aí agora com Deus. Você vai orar. Todos os pedidos de oração que eu recebo, eu coloco aqui dentro. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele ouça a nossa oração hoje. Nessa quinta atitude e nesse último dia
da conferência. E a partir de amanhã, dia 1º, toda sexta-feira, nós vamos nos levantar em oração. Eu vou estar aqui de 8 às 9 orando sobre esse alforje, orando sobre esses pedidos, orando pelos meus pedidos, pelos seus pedidos, orando. Eu não vou ler esse pedido, eu vou orar por ele. Vamos falar com Deus. Glorioso Deus e soberano Pai, eu apresento diante do Senhor agora todos esses pedidos de oração que estão aqui dentro. Eu apresento, Pai querido, todas as linhas, todas elas, Pai, todas as intenções desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, até dessa criança, Pai, que fez esse pedido de oração. São tantas pessoas, ó Pai, que têm dificuldades, que têm lutas, que trabalham duro, Pai, que não tem tempo, às vezes, nem de dedicar um pouco mais à família, aos filhos. Mas são pessoas que são honestas, que estão trabalhando para o bem maior da sua casa, estão trabalhando para o bem de seus filhos, estão trabalhando para o bem de sua família, parentes, amigos. E muitas vezes, ó Pai, aparecem gigantes, aparecem problemas em forma de doença, em forma de morte, em forma de rebelião, de rebeldia, em forma, ó Pai querido, de um vício, de uma droga ilícita, através, muitas vezes, ó Pai, de um ataque mental, às vezes, ó Pai, uma doença que aparece no cérebro, às vezes uma doença que aparece no sangue. Meu Deus, quantos gigantes podem aparecer, um acidente que nos impossibilita de realizar coisas. Meu Deus, quantos gigantes aparecem, um desemprego, quantos gigantes aparecem, ó Pai, uma situação irregular no casamento, no relacionamento, uma separação, um divórcio, uma briga constante, meu Deus, uma desobediência no seio da família. Quantos gigantes aparecem, Pai, em forma de uma dívida que não consegue pagar, um cartão de crédito que estourou, meu Deus, um descontrole financeiro. Senhor amado, essas pessoas que fazem seus pedidos de oração, trabalham, são honestas, dobram os seus joelhos, fazem suas rezas, suas preces, fazem suas orações, mas um gigante apareceu e destruiu a alegria. Um gigante apareceu e desfez todo aquele sonho. Meu Deus, tenha misericórdia de nossas vidas hoje. Eu oro para esta pessoa que está internada. Eu oro por essa pessoa que está desenganada pelos médicos. Eu oro por essa pessoa que simplesmente está pedindo, Pai querido, talvez uma abertura de portas, talvez, ó Pai querido, um negócio que não funciona, talvez simplesmente, ó Pai, uma melhoria salarial, uma melhoria, ó Pai querido, familiar. Essa pessoa que está simplesmente orando para que o seu casamento dê certo, seu relacionamento dê certo, que seus filhos cresçam com saúde, simplesmente orando para que essa doença desapareça. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, esse mal de Parkinson que está aparecendo precocemente, está destruindo, ó Pai querido, aos poucos, a massa cinzenta, o cérebro, os nervos, os neurônios, e esta pessoa está, ó Pai querido, a passos largos, ó Pai, para uma demência. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Pai, dessa leucemia, tenha misericórdia dessa anemia profunda que pode se tornar uma leucemia. Meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa que precisa de um transplante de rim, um transplante de medula óssea e não está chegando a vez dela. Meu Deus, essa pessoa que perdeu um ente querido, o marido, a esposa, e está, ó Pai, com a sua mente embaralhada, tenha misericórdia. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que simplesmente, ó Pai, ora para a sua vida ter felicidade, ter paz. Oh meu Deus, todo espírito das trevas que se levanta contra esta casa, esta família, todo demônio, Pai,
está amarrado e manietado agora. Demônio das trevas, ó Pai, que foi lançado por uma inveja. A pessoa, ó Pai, não quer o dinheiro, muitas vezes porque nós não temos dinheiro, mas a pessoa quer ser quem a gente é. Tem inveja do trabalho, inveja até da bicicleta velha, inveja de um carro, inveja de uma casa simples. A pessoa tem tanta inveja que ela permite que demônios passem por portas espirituais e fiquem tentando estragar a vida da outra pessoa. Pessoas também tão maldosas que fazem trabalhos na boca do sapo, amarram o nome da pessoa, ó Pai querido, num patuá dentro da boca do sapo e costura e joga, Pai, na mata. Pessoas que fizeram oferendas, ó Pai querido, a demônios, oferendas a espíritos das trevas que vêm para destruir, que vêm para matar. Pessoas, ó Pai, maldosas, que fizeram, ó Pai querido, despachos, ó Pai, contra esta vida, para que haja uma doença, para que haja enfermidade, para que haja morte. Em nome de Jesus Cristo agora, Pai, toda obra de Satanás, toda obra das trevas, por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras das trevas. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós levantamos a nossa oração agora, Pai. Nos dê vitória, nos dê força, tira toda a depressão, opressão, tira toda, Pai querido, o cansaço exacerbado. Um cansaço é normal, mas um cansaço exacerbado, exagerado, não. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, que nós temos a vitória, não porque somos melhores, porque não somos melhores que ninguém, mas porque há um Deus em Israel, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco. Ele é o Deus de Israel. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, guarda o seu alforje. Glória a Deus. E amanhã nós vamos orar. Eu vou orar por esse pedido de oração. Eu vou estar orando de 8 às 9. A gente pode até, não vai ter nada montado, somente as cadeiras, a mesa que a gente vai deixar aqui. Provavelmente a gente vai cantar uns 2 cânticos, ler um texto e orar. Orar. Amém? Não vamos conversar, não vamos bater papo, vamos orar. Orar. De 8 às 9, toda sexta-feira. Amém? Lembrando que dia 16 de outubro, logo após aquela semana da criança, nós vamos, ou na semana, né, da criança, no sábado, nós vamos comemorar às 16 horas, tá, o nosso trabalho, Jesus, meu super-herói, amém? Dia 16 de outubro, às 16 horas. Vai ser um trabalho muito bonito. Nós vamos fazer alguns enfeites aqui. Vai ser muito legal, tá? Você já pode convidar as crianças até 12 anos. Nós vamos orar, nós vamos cantar alguns cânticos, vamos dar uma palavra e vamos nos divertir, porque é a semana da criança. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus.